como se tornar um expert em N8N. É exatamente o que eu vou falar nesse vídeo para você. Eu sei que provavelmente você já está sendo bombardeado por conteúdos sobre N8N, templates e muita coisa sendo falada aí no mercado, mas nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa entender na teoria e o que você precisa fazer na prática para se tornar de verdade um expert em N8N. Então, vou te mostrar aqui na tela do meu computador 5 pontos que, se você tiver o entendimento disso e dominar, você já vai estar à frente aí de muita gente no mercado. Então, bora aqui para minha tela para vocês entenderem o que precisa ser feito. Então, meus queridos, nós vamos passar por esses 5 pontos aqui para a gente entender o que você precisa fazer, o mínimo, para você se tornar um expert em N8N e se diferenciar dentro desse mercado. Então, eu puxei aqui a primeira parte, que muitas pessoas elas começam a aprender N8N através de compras de algum template. É claro que existem, né, dentro do mercado, eu mesmo disponibilizo os templates que eu utilizo no meu dia a dia, formas facilitadas para você começar no N8N e conseguir realmente já rodar ali alguma automação. Só que você precisa entender que automações em N8N não é só arrastar nodes, né, arrastar nós ali dentro de uma automação. Você precisa entender a base e as práticas avançadas, porque se você chegar em uma situação que acontecer algo ali, que der problema, algo cair, algo parar de funcionar, você precisa entender o que você tem que fazer. Porque essa expertise ela não está em subir automações e rodar automações. Isso provavelmente qualquer um consegue ali com um guia prático, um tutorial, você consegue fazer isso. A questão é, para você se tornar um expert, você fazer disso um trabalho real, se profissionalizar, fazer de forma organizada e profissional, você precisa entender tudo o que está por trás e o que você precisa executar para realmente ter a tranquilidade de saber, beleza, estou implementando automações, sei o que eu estou fazendo, se der erro, eu sei como corrigir, eu sei como ajustar, eu sei onde eu tenho que ir para entender cada erro que acontece, eu sei onde que eu tenho que arrumar, onde aconteceu. Então, é isso que você precisa para se tornar um expert. Você precisa ter o controle total das suas automações e do que você está fazendo. Então, beleza. Arthur, como que eu consigo fazer isso? O que eu preciso fazer para ser esse expert? Então, a primeira parte que eu trouxe aqui, você precisa entender do ecossistema onde que o N8N se encontra. Então, eu trouxe aqui 3 pontos muito importantes. Você precisa entender que o N8N ele é um sistema de automação low-code e open source. Então, as pessoas elas estão te ensinando aí ou você usar o N8N em nuvem, que é aquele que você pesquisa ali dentro da internet, dentro do Google. Você vem aqui assim, por exemplo, pesquisa sobre N8N, né? Se você clica aqui, você tem aqui no caso o N8N em nuvem, tá? Você consegue acessar o N8N aqui. Porém, a forma, né, que a maioria das pessoas ensina, eu mesmo ensino dessa forma, que é melhor para você ter um controle, fazer de forma mais econômica, é o N8N self-hosted. Então, você consegue pegar o código que o N8N disponibiliza e você baixar o N8N só que no seu próprio servidor. Feito isso, você precisa entender o que está acontecendo. Então, a partir do momento que o N8N, né, é open source e você baixa ele self-hosted, você precisa entender o que acontece no seu servidor. O que é um servidor, como que você compra um servidor, o que acontece no servidor para tudo aquilo que você está baixando estar rodando. E aí, você precisa de entender da instalação e configuração correta. Por quê? Arthur, eu baixei o N8N uma vez. Deu algum bug, eu não estou conseguindo acessar, eu tenho que baixar um outro. Você precisa saber como fazer isso, como instalar de novo, como ajustar essa configuração no seu Docker, porque senão você só vai ter feito algo que o primeiro erro que der, tudo vai cair e você não vai conseguir consertar. Se você tiver clientes, você vai deixar ele na mão, você vai criar uma relação ruim com seu cliente e você não pode deixar isso acontecer, você precisa evitar isso. Então, você precisa entender que existe um ambiente de execução, que são o servidor, os bancos de dados, onde você vai armazenar
tanto o que está acontecendo no seu N8N quanto o que está acontecendo nas suas automações. E você tem que entender também que existem credenciais, que é o que vai fazer ali a ligação entre as outras plataformas e o seu N8N. Então, eu vou passar aqui com vocês de forma bem dinâmica para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui eu trouxe um exemplo, tá, de um servidor, uma VPS da Hostgator, aqui o Ubuntu 24.04 KVM2, que ela está rodando. Como vocês podem ver, aqui existem algumas métricas, né, que ele dá sobre a sua VPS. E lembrando, pessoal, estou falando de forma bem leiga aqui, para você que não entende nada de N8N, às vezes nem começou ainda no mundo das automações, você entender. Então, se você é um pouco mais avançado, entenda, né, que eu quero pegar aqui desde os iniciantes até os avançados, mas eu preciso explicar dessa forma bem prática e fácil para ficar mais fácil de entender. Então, beleza. A gente tem aqui uma VPS. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uso da CPU, uso de memória, uso do disco, tráfego de entrada, tráfego de saída, largura de banda, né? A banda larga aqui. Beleza. Primeiro ponto muito importante. Por que entender da VPS, Arthur? Aqui a gente tem, na nossa VPS, um uso de memória de 29%. E aí o que acontece? As pessoas às vezes começam com projetos pequenos, né? Iniciam ali na automação e começam a fazer um monte de automação, um monte de workflow, baixar um monte de ferramenta. Vai chegar em algum momento que você precisa mapear e entender o que está acontecendo com a sua VPS, porque ela pode chegar num limite de memória. E se ela chegar num limite de memória, provavelmente a sua VPS, as suas automações que estão ali rodando, elas podem parar de funcionar. Então, você precisa entender que existe esse ambiente, que esse ambiente ele tem uma memória, ele tem execuções acontecendo e você precisa estar sempre em cima dele para ele estar rodando certinho. Então, antes de chegar lá na parte das automações, de você baixar as automações, rodar as automações, você precisa entender que existe esse ambiente, que você precisa cuidar desse ambiente, você precisa de mapear ele, entender se ele está no limite dele, se ele está rodando liso. Então, tudo isso você tem essas informações aqui. Então, lembrando, primeira parte, entenda do ambiente, entenda que existem erros que podem acontecer não lá na automação, mas sim lá na raiz, que é esse ambiente que você baixa, e você precisa mapear e entender o que acontece nele. Beleza, a segunda parte que a gente tem aqui, credenciais. Dentro do seu N8N, você tem essa parte aqui de credenciais, que via API, falando de forma bem resumida aqui, a API é o quê? Como todo mundo gosta de usar de exemplo, ela é o garçom. Você vai chegar até o meio do caminho, que é a API, você vai pedir essa informação, por exemplo, para o MetaEds, o MetaEds vai devolver ali na API e vai enviar para o seu N8N. E aí você vai e sobe automações. Existem credenciais que fazem aquela automação rodar. Às vezes um erro vai acontecer, ela não vai acontecer dentro da automação. O erro não está no N8N. O erro ele pode acontecer nessa conversa com a API. Então, você precisa também dominar e entender quais credenciais você tem conectada, como que funciona essa conversa do N8N com as outras plataformas que você está conectando. Porque dessa forma, vou dar um exemplo básico aqui que acontece direto. Com certeza, se você já mexe com automações, você vai conseguir identificar isso. Direto, quando você tem uma automação que precisa preencher alguma planilha do Google Sheets ou que você precisa buscar alguma informação, a API aparece que está tendo many requests, né? Muitas requisições, e acontece um erro ali da automação não rodar, não por erro do N8N, e sim pelo erro do Google Sheets, da API do Google Cloud, que tem uma certa limitação se você está ali, por exemplo, no plano gratuito. Então você precisa entender isso. Às vezes o erro ele não vai ser no fluxo que você colocou, ele vai ser na plataforma que você conectou a API. Então, você precisa entender disso para você não achar sempre que o erro está com você no N8N. Às vezes ele pode estar com a plataforma que você está conversando. E por último aqui, para a gente entender a base de dados, né? Vou até dar um exemplo prático aqui de algo que acontece. Às vezes você tem uma base de dados e você não sabe como usar. Então, pessoal, vocês precisam entender que quando você aprende sobre N8N, você aprende sobre automações, às vezes o que você está aprendendo é a ponta do iceberg. Existe 1 milhão de coisas abaixo daquilo que você precisa saber mexer para fazer a automação funcionar de forma correta. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês.
já deve ter acontecido de você ter uma base de dados aqui no Supabase, você ter as automações no Supabase, e aí você colocar, às vezes, está fazendo teste, e quando você vai colocar em produção o seu agente de IA ali, ou a sua automação, a sua IA começa a alucinar. Por que que acontece? Vocês sabiam que existe no Supabase um código que você roda dentro aqui do SQL Editor, que ele faz apagar realmente as informações? Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes você é leigo, você vem aqui numa tabela do Supabase e você quer apagar uma linha. Aí você vai vir aqui, vai selecionar aqui as linhas e vai excluir aqui essas linhas. Só que quando você exclui isso, você está excluindo visualmente só essa informação. Quando a gente fala de automações, de base de dados, existe algo que está enraizado ali no sistema, na sua VPS, no seu servidor. Você precisa rodar a partir de códigos algumas informações para apagar aquilo na raiz e não só superficialmente. Então, isso é um ponto muito importante para você entender, para você virar um expert de N8N. Existem coisas que você está vendo e tem coisas que estão acontecendo atrás do que você está vendo. Então, no caso de uma base de dados aqui, de uma tabela do Supabase, você tem essa parte aqui que você visualiza, mas você mexe e faz realmente ali uma manutenção dentro da tabela de dados através de um SQL Editor. Então, por exemplo, quando você roda essa função no SQL, você pede para dar um restart na identidade da base de dados, aí ela realmente zera. Às vezes você vai estar lá achando que a sua IA está alucinando, porque você já fez um monte de teste na tabela de dados, e aí você apagou as linhas ali, você acha que apagou, mas na verdade a tabela de dados ainda tem aquela memória. Você precisa rodar código dentro do SQL Editor, né, um comando para você realmente apagar e zerar todas aquelas informações. Então, entendido isso, pessoal, parte muito importante é entender esse ecossistema. Agora, vamos aqui para a prática, para o que você pode fazer realmente na prática, o que você precisa de ter para você começar a se tornar esse expert N8N. Eu trouxe 3 pontos muito importantes que eu te dou certeza que se você executar, você já vai estar na frente de muitas pessoas que estão começando nesse mercado ou que já estão um tempo nesse mercado, mas levam de forma não profissional e fazem tudo de qualquer jeito. A gente tem aqui, você precisa de ter um fluxo de contingência de erros. Então, você capturar quando acontece erros dentro do seu sistema do N8N, saber o que está acontecendo. Você precisa de ter backup automático dos seus workflows, para, se você trabalha em escala para outros clientes, você evitar que você perca tudo caso aconteça algum erro na sua VPS, aconteça algum bug, você tenha tudo, todo um backup sendo feito para você depois, se você quiser, só criar um novo sistema e implementar tudo, todo ele lá. E você precisa de ter um acompanhamento e teste. Você precisa monitorar esse consumo, como eu falei, então na sua VPS. Você precisa de saber se está acabando ali a memória, se você precisa de mudar de VPS, de sistema. E você precisa de ter também um ambiente de testes e modelos, para quando você desenvolver suas automações e elas derem certo, você criar esses modelos que você consegue replicar depois e as automações que você esteja criando também, você criar um ambiente de teste ali para não se misturar com o que já está rodando. Então, Arthur, como que eu faço isso na prática? Quando você entra no N8N, em personal, né, numa parte ali da pasta de personal, você consegue criar pastas. Então, se você não tem, já cria aí. Você vai criar a pasta de modelos, que são os workflows que você já criou, já funcionou, deu certo, estão rodando. Você vai criar uma cópia dele e vai salvar como modelo aqui dentro, para você depois fazer o backup dele. Você vai criar uma pasta de testes, que sempre que você for criar e desenvolver uma nova automação, você vai colocar dentro dessa pasta para saber que, no caso, são automações que ainda estão em aberto, não estão rodando na prática e que você precisa continuar mexendo nelas para finalizar de desenvolver. E você vai criar aqui uma pasta de geral, que no caso são as suas automações de contingência, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Feito isso, dentro da pasta de geral, você vai ter um workflow de registrador de erros, tem um vídeo aqui no canal e aqui na comunidade falando como que faz, e um workflow de backup, que vai ser um workflow que de tempos em tempos vai fazer o backup de
tudo que está dentro do seu N8N, de todas as automações que tem ativas, apagadas, arquivadas, e ele vai mandar para fora do seu sistema do N8N, para quando acontecer qualquer coisa, der qualquer bug, você perder o seu sistema, você tem tudo fora também ali em um drive ou em uma base de dados, e aí você consegue depois recuperar e só replicar isso em outro sistema. Então, como vocês podem ver aqui, esses dois workflows são exatamente esses. Esse aqui eu já ensinei no canal, esse aqui eu vou ensinar daqui a pouco, em outro vídeo, claro. Então, você vai criar esse error trigger aqui, para todo erro que acontecer dentro do seu N8N, você enviar para uma planilha, entender o que acontece. Então, vou mostrar aqui para vocês como que fica. E no caso do backup também, você vai criar para, independente do que acontecer no seu sistema, você conseguir criar esse backup e você não correr risco de perder tudo de uma vez. Você vai ter esse backup feito. Depois, qualquer erro que acontecer, é literalmente você só criar um sistema novo e replicar. Então, pessoal, feito isso, vocês têm que ter uma organização no Drive para vocês terem isso fora do N8N. Então, além, né, do N8N que você tem, beleza, ótimo, se você criar ali organizado, tiver tudo certinho, você pode, né, ter confiança que não vai acontecer nada, mas para evitar qualquer tipo de problema, você precisa criar essa contingência. Então, da mesma forma que você vai criar dentro do seu N8N aqui as pastas, né, com esses ambientes, você vai criar no Drive um ambiente de contingência de erros, que é onde vai ter a sua planilha, que você vai mensurar todos os erros que acontecem dentro das suas automações. Você vai criar aqui contingência de tokens também, que é onde você vai colocar todas as informações de conexão de credencial, né, que a gente falou aqui. Então, você vai criar ali documentos com as suas credenciais e token de API, seja do Google, do Meta, do Supabase, tudo você vai criar ali também, para caso você perca essas conexões, você já tenha de forma organizada aqui dentro. E você vai criar também uma pasta de contingência de workflows. Então, você vai criar essa contingência que de tempos em tempos você vai baixando todo o workflow que você tem dentro do N8N, você vai baixar o JSON deles e enviar para uma pasta dentro do Drive para você ter esse backup feito. Então, beleza. Na contingência de erros, vocês podem ver aqui, vocês vão ter uma planilha onde vocês vão conseguir acompanhar todos os erros que acontecem dentro das suas automações. Dessa forma, você vai conseguir começar a entender quais os erros mais padrões que acontecem, como você pode evitar eles, e aí você já vai estar passando na frente de muita gente. Você vai entender alguns erros aleatórios que acontecem, como você consegue corrigir também, e você vai ter tudo isso centralizado aqui, entendendo em qual nó que os erros estão acontecendo, quais são as mensagens, né? Qual que é o erro que acontece, em quais fluxos estão acontecendo, para você ir evitando e depois você conseguir ali, né, ter poucas execuções com erros. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó, na prática, tá, pessoal? Mostrar aqui de forma real. Se eu for aqui no meu N8N, em um dos N8Ns que eu tenho, olha isso aqui. Literalmente, nos últimos 7 dias, eu tive apenas 2 erros de automação, tá? E como vocês podem ver, ó, para vocês não acharem que eu estou mentindo, tem vários desativados aqui, né, que são os modelos que eu tenho, mas tem muita automação aqui ativada. Então, a gente tem aqui, no caso, automações rodando no dia a dia. Deixa eu até abrir aqui para vocês, ó, um processo real aqui, ó. Aqui, ó, no sistema da minha agência aqui, ó, várias automações ativadas. Aqui também, ó, várias automações ativadas, tudo de forma muito organizada, tá vendo? Então, tudo aqui muito organizado e ativado e apenas com 2 erros de produção. Por quê? Porque eu crio a minha contingência. Eu tenho essa planilha que quando um erro vai acontecendo recorrentemente, eu já sei o que eu tenho que corrigir e dali para frente esse erro não acontece mais. Então, beleza. Aqui, né, na nossa pasta de backup de workflow, você vai ter uma pasta aqui você vai colocar a data que está sendo feita aquele backup e você vai ter todas as suas automações aqui em JSON organizadas nessa pasta. Se um dia acontecer do seu sistema cair, der algum erro na raiz, você tem tudo aqui baixado, é só você baixar, subir no seu N8N de novo, conectar suas credenciais, claro, né? E tudo vai estar funcionando. Então, beleza, pessoal. Passo 3. Se você executar
isso aqui, essas 3 partes que eu passei no caso, esses 3 tópicos, vocês já vão estar se tornando um expert de N8N, tá? Executem isso, contingência de erros, backup, acompanhamento do seu sistema e testes. Você fazendo isso, você já vai estar na frente da concorrência. Então, beleza. Para a gente fechar aqui, vamos entender quais diferenciais a mais você precisa ter para se tornar um expert. Você precisa entender sobre APIs, então você precisa de entender como criar integração manual e não só nodes prontos. O N8N, pessoal, ele já disponibiliza a maioria dos nós que você precisa para fazer. Então isso é uma facilidade muito boa. Mesmo sem você ser um expert, entender de programação, o N8N ele vai te facilitar isso. Só que aí, no caso, você sabendo criar integrações manuais também, não só com nós prontos, você vai se diferenciar ainda mais. E no caso, existem, além de nós prontos, né, que existem no N8N, a comunidade normalmente cria nós que você consegue baixar também. Você fazendo isso, você já vai estar à frente das pessoas que só sabem o básico. Segunda parte, banco de dados. Como eu expliquei para vocês lá atrás, você precisa entender como funciona um banco de dados. Você precisa entender que no Supabase existe o que você está enxergando, que está ali na sua frente, e você precisa entender que existe uma camada atrás. Então, se você está apagando ali alguma coisa, você precisa entender que às vezes você não está apagando aquela coisa, tá? Você está só tirando ali a parte visual. Você precisa de rodar, no caso, comandos de SQL para você fazer remanejamento ali da sua base de dados, fazer exclusão, fazer limpa. Então você precisa entender como fazer esse trabalho na base de dados. Você entendendo isso, você com certeza vai ter uma otimização melhor dos seus agentes de IA, das suas automações que estão rodando, porque a base de dados, né, onde esse agente vai estar bebendo ali na fonte, ela vai estar limpa, ela vai estar organizada, você vai estar sabendo manipular tudo que é necessário. Terceiro ponto, saber sobre segurança. Então, saber sobre as variáveis, saber sobre organização, sobre as permissões, entender que quando você está conectando uma credencial aqui com uma outra plataforma, você está dando acesso dessa plataforma ao seu N8N. Então, você precisa entender que as senhas, as chaves de APIs e muitas coisas ali você não pode compartilhar, porque se alguém pegar acesso a isso, essa pessoa ela consegue atrapalhar suas automações, entrar dentro ali do seu sistema, do seu ambiente e causar interferências. Então você precisa entender sobre segurança. Você entendendo isso, todos esses pontos aqui que eu estou falando, você já vai estar se tornando um expert em cuidar do que você está fazendo e fazendo de forma organizada. E por último aqui a gente tem a mentalidade consultiva, né? Então, ao invés de você pegar templates aí prontos, não tem problema você pegar template pronto, tá, pessoal? Mas a partir do momento que você subiu esse template, seja por você, seja por um cliente, entenda qual que é o problema que você está resolvendo, seja do seu negócio ou do cliente do seu negócio, e qual que é a solução ideal. Às vezes você vai pegar um template que ele vai servir de base para você começar alguma automação que você precisa ali personalizar de forma mais específica. Então, você precisa de ter essa mentalidade consultiva para você se tornar um expert. Entendido isso, pessoal, você com certeza vai conseguir dominar o N8N e estar à frente da concorrência. Então, vamos concluir aqui. Conclusão: como se tornar um expert em N8N? Você precisa de organização, contingência e profissionalismo. Se você quer mexer com isso, você quer prestar um serviço para os outros de automação, faça de forma profissional. Para de achar que você vai subir um template, que você vai fazer de qualquer jeito, porque o primeiro erro que acontecer, o seu cliente ele vai te cobrar aquele dinheiro que você ganhou. Ele pode pedir um reembolso se der errado. Então, faça de forma profissional tudo o que precisa ser feito. Crie uma contingência para qualquer erro que acontecer, você evitar de perder tudo e ter que começar tudo do zero. Então você vai ficar tranquilo, você vai trabalhar até mais em paz, porque você vai estar fazendo o backup dos seus workflows, o backup do seu ecossistema de automação e seja organizado. Entenda o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo, que dessa forma eu dou certeza para vocês que vocês vão ter muito sucesso no mundo das automações. Então, entenda isso, pessoal,
Faça isso aqui na prática. Você fazendo esses 3 pontos, você já está passando na frente de muita gente e leve automações como algo profissional. Leve a sério, entenda que o que você está fazendo ele pode ser desfeito futuramente, então você precisa de ter essa contingência, precisa ter esse controle e precisa estar entendendo tudo o que está acontecendo. Então, no mais é isso. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreve, deixa comentário aqui de tipos de vídeo ou de qualquer dúvida que você tenha, que eu posso trazer vídeos para te ajudar. E se você já faz parte da comunidade, continue aí os estudos. E se você não faz parte, o link está na descrição. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.